Amém. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Convido você a se colocar de pé onde você está. Queremos também cumprimentar cada um dos irmãos que estão nos assistindo através do Facebook. Que o Senhor possa falar com cada um de vocês também, através do YouTube. Que essa mensagem possa chegar a muitos lugares e Deus possa falar com cada um, em nome de Jesus. E aonde você está, você pode fechar os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a entronizar a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia, Jesus. Queremos mais de Ti nessa noite, Senhor. Vem falar conosco, Deus, através da Tua palavra, Deus, através dos Teus louvores, Senhor, Deus. No nome do Senhor Jesus. Vem sobre nós, Deus, no nome do Senhor Jesus. Ministra sobre os nossos corações, Senhor. Cada um que está aqui nessa noite, Deus, possa ser tocado, Deus, pelo Senhor, possa ser impactado, Deus, pela Tua presença, Deus. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Vem, Deus, fala conosco nessa noite, pois queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. a cada dia vou viver, rompendo em fé. Declare: a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Aplauda Ele, pois Ele é digno. Tem alguém passando por luta aí? Eu tô passando. Quem tá passando por luta aí? Tem alguém? Só isso? Acredito não. Tem mais alguém aí passando por luta? É só eu? Vamos fazer que nem Davi. Quando Davi, ele estava lá no pasto, ele pegava a sua harpa e ficava dedilhando e cantando ao Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim: você sabia? Fale. Olhe para o seu irmão e diga: você sabia que o louvor é uma arma poderosa? Você sabia que o louvor... Fale, você sabia que o louvor, ele quebra grilhões? Ele quebra correntes? Então vamos louvar o Senhor? Vamos louvar nos dias bens, nos dias maus, tudo dando bem, tudo dando errado, você vencendo e você perdendo, amém? Porque esse é o Deus que nós servimos. Não servimos a Ele pelo que Ele pode nos dar, mas servimos a Ele pelo que Ele é, amém? Glória a Deus, vamos lá? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em
pra fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, Jesus. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, Jesus, tu és adorado, Senhor, nessa noite. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Aplauda ele, pois ele é digno. Nesse momento nós gostaríamos de saber se tem alguém que está aqui pela primeira vez, estiver nos visitando, seja a primeira vez que estiver aqui presencialmente, puder fazer um aceno com uma de suas mãos. Amém. Temos duas jovens aqui no meio. Tem mais alguém? Amém. Sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Espero que o Senhor possa falar tremendamente com vocês. Esse momento, né, antes da pandemia, a gente usava para a gente se confraternizar, mas devido ao protocolo, a gente, né, se cumprimenta só de longe. Então, sintam-se abraçadas em nome do Senhor Jesus, que possam se sentir em casa. E durante esse louvor, você tem a oportunidade de vir até a frente, de ofertar e dizimar. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, de ofertar e dizimar ao Senhor com alegria. Amém? Então, se você trouxe, sai do seu lugar, a liberdade que há no Espírito Santo de Deus, e oferte e dizime ao Senhor. Com palmas. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos.
me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. A tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. A tua palavra me leva à tua vontade. Eu quero te obedecer. Com as palmas, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. A tua palavra me leva à tua vontade. A tua palavra me leva à tua vontade. A tua palavra me leva à tua vontade, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Declare. Por tua glória, Senhor.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. Declare: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. Feche os seus olhos nesse momento. Se conecte com o Espírito Santo, com o Santo Espírito de Deus. E declare esse refrão, declare. Santo Espírito. Diga que Ele és bem-vindo, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós queremos ser tocados. Inunda esse lugar com a Tua presença. É o desejo do meu coração sermos inundados por
Adore, 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 adore a Ele. Santo Espírito. Declare. Declare o quanto você necessita dEle. O quanto você precisa dEle. O quanto você precisa do toque do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é nosso intercessor. Ele intercede por nós diante do Pai. É Ele que fala o nosso coração quando estamos fazendo algo de errado. Aquilo que você sente, aquele mal-estar, aquilo que você sente, é o Espírito Santo falando com você. E nós, como igreja, nós não podemos deixar o Espírito Santo se calar, nós não podemos calar a voz do Espírito Santo dentro de nós. Então, nesse momento, conecte o seu espírito com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Adore a Ele. Aleluia, Jesus. Vem sobre nós nessa noite. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, a nosso respeito. Envia os teus anjos nesse lugar, Senhor. Coloca, Deus, colunas de fogo sobre esse lugar, Deus. Brasas direto do teu altar, Senhor. Queremos ser tocados, queremos ser transformados, queremos ser inundados pela tua presença, Jesus. Onde nós viemos passar, que a tua presença ela venha transbordar em nossas vidas. Sabe, queridos, ser inundados é isso. É onde você passar, onde eu passar, onde nós viemos a passar, nós vamos estar transbordando a presença do Senhor. Nós vamos estar transbordando a presença do Espírito. Quantos querem isso nessa noite? É necessário, por onde nós formos, nós viemos a derramar a essência, que nós viemos exalar o perfume de Jesus. E é necessário nós buscarmos em Deus, buscarmos no Senhor. Senhor, vem sobre nós. Tira tudo que te desagrada das nossas vidas, Jesus. Nós queremos ser vasos pequenos nessa noite, para podermos ser cheios, para podermos transbordar. É necessário nos esvaziarmos de nós mesmos, de tudo que nós somos, de tudo que nós sabemos, de todas as nossas posições, sabe? De todas as nossas riquezas, todos os cargos. É necessário nós nos esvaziarmos e reconhecermos que sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada, sem Ti nós não somos. Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, queridos, Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Talvez você diga, já ouvi várias vezes, isso já ouvi várias vezes, mas é a verdade que tem que ser dita, ela tem que estar gravada em nossos corações. Só há salvação através de Jesus. E quando nós nos afastamos dele, nós começamos a afundar, nós começamos a caminhar e afundamos no mar. Pois nós somos consumidos pelo medo, e Ele já nos libertou do medo. Nós não somos mais escravos. Cristo Jesus já nos libertou de toda escravidão. Talvez você não tenha tomado posse, mas tome posse nessa noite da liberdade que há em Cristo Jesus. Declare: eu sou livre em Cristo Jesus. Ele me libertou. Aleluias, aplauda Ele.
Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Declare: eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Sou filho de Deus. Abriu o mar, declare. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Declare: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluias. Ele nos libertou. E nós não somos mais escravos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você crê? Nós somos livres em Cristo Jesus. O preço do pecado, o preço que nos prendia, já foi pago. E nós somos livres porque Ele nos libertou. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Aleluias. Amém. Você pode se assentar. O senhor vai dar os avisos, pastor? Não. Amém. Nós, como acabamos de cantar, nós não somos mais escravos, não somente do medo, Ele nos libertou de tudo, de toda maldição, de todo o pecado, Então é necessário nós crermos na nossa libertação. Muitas vezes ficamos presos, como eu falei domingo passado, às vezes ficamos presos numa iniquidade, algo que falamos, não, eu não consigo vencer, eu não consigo vencer esse vício, e acabamos muitas vezes nos acostumando. Mas isso é uma mentira. Cristo Jesus, Ele pagou o preço na cruz para nos libertar. Quando Ele pagou o preço, ali foi apagado tudo, toda a nossa dívida. Ele pagou, Ele chegou lá. Quanto é que o Wesley deve? Quanto que o Anderson deve? Quanto que o Andrei deve? O Naldo deve quanto aqui? O preço do pecado estava lá. Está aqui, o preço é isso, eles devem. Jesus morreu na cruz e pagou o preço. Então é necessário nós tomarmos posse. Esse é o evangelho da cruz. É o que nos leva a Cristo. Assim como eu disse, só há salvação por meio dEle. Então todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada foi feito. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Se nós, um evangelho sem Jesus, não é evangelho. Tem outras coisas, Tem outros evangelhos que têm sido pregados, mas o evangelho sem Jesus não é Jesus. O evangelho sem arrependimento, o evangelho sem a mensagem da cruz, o qual Jesus veio e pagou o preço por nós, que nós precisamos
nos redimir, reconhecer as nossas falhas. E assim como foi falado durante o louvor, é o Espírito Santo, Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele mostra, Ele fala conosco quando estamos errados. Às vezes, você age de uma maneira errada no seu trabalho, o Espírito Santo Ele vai te falar, Ele vai te incomodar. Cabe a você aceitar ou não. Ele vai falar no teu coração, vai lá, pede desculpas, te arrepende. O teu ego vai falar, eu não. Ela que venha falar comigo. Se quiser, ela que venha pedir desculpas. É dessa forma ou não é? Então, nós vivemos uma luta constante, todos os dias, entre a carne e o espírito. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Esther. Hoje nós vamos falar sobre Esther, a rainha Esther. No Antigo Testamento, depois 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, depois de Neemias. Antes de Apocalipse, amém. Está entre Gênesis e Apocalipse, um bizu bem fácil aí. Amém, todos acharam? Amém, então vamos, vai achar. Já achou? Não conseguiu achar? Está no Antigo Testamento. Tá, Esther capítulo 2. Diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei, Assuero lembrou-se de Vaste, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de veste. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e mãe, Mordecai tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, aos seres ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, a moça que pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos, os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo e a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumprira os dias de seu embelezamento,
6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa de mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava pela manhã, tornava à segunda casa das mulheres sobre as vistas de Sagás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além de que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester a mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e lhe fez rainha em lugar de Vaste. Amém. Bom, queridos, texto um pouco longo aqui, mas para a gente ver um pouco sobre Ester, né? Ela foi transformada rainha. Mas quem era Ester, né? A gente viu um pouco aqui lendo que ela não tinha pai e nem mãe, né? Então, Ester era uma jovem muito formosa, né? Muito linda, e ela é uma das mulheres mais importantes da história bíblica, né? Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada para salvar o povo hebreu, né? Todo o seu povo hebreu. Ela era judia e ela foi criada, né, pelo seu primo Mordecai, já que ela era órfã. E nessa época a nação de Israel estava sob o exílio do rei persa. E Ester era muito atraente e bonita, por isso ela se tornou rainha, né? A gente viu aqui que o rei mandou fazer a espécie de um concurso de beleza e mandou trazer todas as jovens, né, virgens, todas as jovens belas, mandou ficar assim 1 ano se preparando, mais formosa, para ficar mais bonita, né, comendo os melhores alimentos, óleo de mirra, todas as essências que existiam ali, para elas ficarem mais bonitas. O significado do nome Ester, o nome hebraico de Ester é Hadassah, né, e significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Quando Hadassah entra para o harém real, ela recebe o nome de Ester, possivelmente pela designação dada a mirta, palavra bastante próxima da raiz do termo, que designa tanto mirta como estrela, né, a forma da flor. Segundo os estudos, o livro de Ester, ele foi escrito entre 470 e 486 anos antes de Cristo. E acredita-se que ele foi escrito por Esdras. E como nós vimos aqui, a história ela aconteceu em Suzã, né, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo. Ester viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo judeu já estava sob o domínio persa há mais de 120 anos. Aí eu falei do concurso que o rei mandou fazer, mas por quê? Porque antes de Ester havia uma outra rainha, né, a rainha Vaste. Aí tem a história, né? A história de Ester começa quando o rei persa Assuero deu uma grande festa para os seus servos e príncipes para exibir suas riquezas e glórias do reino. A rainha Vaste é convocada para o rei para mostrar sua formosura, né? Então o rei mandou chamar Vaste para que ela viesse e mostrasse a sua beleza, que ela desfilasse.
né, ali naquela festa que o rei estava dando. Porém, ela se recusa, né, a desfilar, ela se recusa a mostrar a sua beleza. Por esse motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vasti do seu cargo de rainha, né? E para substituir Vasti, aí é onde começa a história, né? Ele faz um concurso de beleza. Esther morava no povoado e o rei mandou, né, que todas as jovens mais bonitas, eram aproximadamente 127 províncias do reino persa, foram convocadas para se apresentar ao rei. Então foi o decreto do rei, e todas as jovens mais formosas e virgens tinham que ser apresentadas, né, para o rei. E esse concurso, ele durou 12 meses, né? Então elas tiveram tratamentos especiais de belezas, especiarias. E quando chega ao harém, né, Hegai, que era o responsável, o eunuco responsável pelas mulheres, ele se encanta com Esther e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Então, Esther com certeza devia ser muito bela, né? Ao chegar na casa sem ter tratamento algum de beleza, ela já chamou a atenção, né, de Hegai, que era o responsável de cuidar das mulheres ali do rei. Ela já chama, a beleza dela já chama a atenção para ele. Então ele já separa ela, já dá um lugar melhor para ela na casa e melhores roupas, né, para ela. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona e ele ama mais do que todas as outras jovens. Imediatamente, Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esther mantém-se obediente ao seu marido, ao seu primo Mordecai, e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. Como a gente leu ainda há pouco, ela era judia, né? Então, e os judeus estavam sofrendo perseguição. Ela se tornou rainha, porém ela não revelou a sua identidade, pois poderia vir perseguições, né, sobre ela. Preocupado com a sua prima, o que havia criado como filha, né, Mordecai visitava frequentemente o palácio de Susã. E numa dessas visitas, Mordecai escuta quando 2 oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Aí Mordecai vai e entra em contato com Esther, né, e ela vai e informa ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os 2 oficiais que conspiravam contra ele. E o plano conspiratório, né, tá aqui na Bíblia, né, na história, quando a gente lê a história de Esther toda, a gente vê. Então, Mordecai, ele ia constantemente lá na casa para ver como é que estava Esther, né, como é que ela era rainha, mas mesmo assim, quem mandava em primeiro lugar era o rei, né? E ele sempre ia lá, ficava ao redor da casa ali, do Palácio Real, para saber como estava a sua prima. E numa dessas idas, ele descobre esse fato. E nós estamos falando desse fato porque isso aqui, daqui a pouco a gente vai ver, que foi algo que veio a salvar a vida de Mordecai, né? Então ele descobre e fala para Esther, olha, estão planejando matar o rei, tem 2 oficiais do rei querendo tirar a vida do rei. E aquilo ali, ela conta para o rei descobre e manda matar os 2 oficiais, né? Aí nós vamos ver agora Amã, né? Amã, ele era o primeiro ministro do rei, né? E foi baixado um decreto pelo rei que todas as pessoas tinham que se curvar diante de Amã, né? Porém, Mordecai, ele era servo, né? Ele era judeu e já era servo de Deus, e ele não aceitou se curvar diante de Amã, né? E Amã ficou furioso, porque todas as pessoas que passavam se prostravam, e Mordecai, ele não se prostrou diante de Amã, né? E isso aí gerou fúria. E ele era primeiro-ministro, então ele tinha um poder muito grande dentro do governo, né? Ali dentro do reinado. Ele estava praticamente abaixo do rei. Então ele tinha influência com o rei, né?
E por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto para o rei de que todos adorassem Amã. Entretanto, como Mordecai era judeu e servo de Deus, ele se recusava a se curvar diante de Amã. Amã ficou muito enfurecido com Mordecai e todo o povo judeu, e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não adorar. Então, aí o que Amã faz? Amã chega ao rei e fala para o rei fazer um decreto, né, para perseguir os judeus. Né, todo ele sabia que Mordecai era judeu, então ele chega para o rei e fala, o senhor tem que fazer um decreto para perseguir esse povo, isso é inadmissível, eles não estão me adorando. E o rei vai e ouve o seu ministro, né, ouve Amã, que era um homem de confiança, e ele faz esse decreto. Aí, abra sua Bíblia agora em Esther, capítulo 6. Aí diz assim, naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia anunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que horas e distinções se deram a Mardocai por isso? Aí foi respondido, nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Então, depois, se você tiver a oportunidade de ler a história toda, você vai ver que Amã, né, ele ficou tão furioso, ele mandou fazer uma forca específica para poder enforcar Mardocai, né, de tão raiva que ele estava. Aí é onde, ainda há pouco, quando foi falado, né, que Mardocai, nessas visitas que ele ia, ele conseguiu, ele viu, né, os dois servos ali planejando matar o rei, porém entrou no esquecimento, né, o rei não lembrava e nada foi feito. E aqui a gente vê, né, que naquela noite, né, o rei perdeu o sono e mandou trazer os livros dos feitos memoráveis, né? Então tinha um livro dali dos acontecimentos que eram importantes. E lá estava escrito, né, que Mordecai é quem havia anunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guarda das portas que tinham procurado matar o rei. Então estava escrito lá que ele era quem tinha salvado a vida do rei. E o rei perguntou, o que foi feito? E as pessoas falaram que nada foi feito, né? Aí, aqui no 5, os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse, que se fará ao homem a quem lhe deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto mais ao homem a quem agrada o rei, honrá-lo. Tragam-se vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei costuma andar no momento, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos nobres dos príncipes do rei. Vistam-se delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Levem-no cavalo pela praça da cidade e diante deles apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as tuas vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Então, Amã, ele estava no palácio, ele tinha ido lá para pedir a cabeça de Mordecai, né? E Deus vai e pergunta, aí o rei vai e pergunta para ele, Mordecai,
o que eu vou fazer, né, o que se deve fazer com uma pessoa que eu desejo honrar? Ele na hora ali, né, parafraseando, ele pensou, ora, o rei deve estar falando de mim. Aí desejou coisas boas, né? Falou, o senhor tem que dar coisas boas para ele, né? Como a gente leu aqui no 8. E o rei vai e manda fazer essas coisas. Então manda separar uma capa, né? Separar roupas, cavalo, um anel, roupas reais, né? Que o rei vestia, e ele achando que era para ele. Aí o rei vai e manda entregar a Mardokai. Então, o plano de Amã, né, cai por terra nesse momento, porque a ideia dele ali era de uma vez aniquilar com o povo judeu, e com isso, aquele decreto também, uma hora ou outra, ele ia alcançar a rainha Esther, né, quando descobrisse que ela era judia. Então, o pedido de Mordecai a Esther. Quando Mordecai toma conhecimento, né, do decreto contra o povo, ele se entristece bastante. Ele rasga suas vestes e cobre de cinza, né? Esther fica sabendo da tristeza de Mordecai. Também preocupada com seu primo, ela manda seus servos descubram o motivo da tristeza. Mordecai conta para Esther o plano terrível de Amã e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado, seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Por isso Esther ficou receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo a alerta de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Esther, a ajuda para o povo do judeu levantará de outra parte. Está lá em Esther 4, 13 e 14, apenas anote. Com isso, Esther pede a Mordecai que ele leve todo o povo judeu e ore e jejue por 3 dias, e informa que ela e suas servas fariam o mesmo. Os dias se passam e Esther coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende o seu cetro de ouro e diz: pede-me o que quiseres, e até a metade do meu reino eu te darei. Está em Esther capítulo 5, 3. Esther, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei na presença do primeiro-ministro Amã. Durante o jantar, o rei indaga Esther sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete. E no dia seguinte, ocorre o banquete requerido por Esther ao rei. A rainha expõe todo o plano de Amã. Né? Então, podemos ver aqui que realmente, como, né, Deus usou, deu sabedoria para ela, falou com Mordecai, Mordecai contou todo o plano para ela. E o que Esther fez? Né? Esther pegou e falou, pede para Mordecai que todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias, antes de ela ir lá, pois ela sabia que se ela fosse, chegasse, qualquer um que chegasse na presença do rei, sem ser convidado, se o rei não estendesse o seu cetro de ouro, era condenado à morte, mesmo ela sendo a rainha, mesmo sendo a esposa do rei. Então as coisas eram, né, muito, muito rígidas, ele era muito Caxias, então era bem rígida. Mas aí a sabedoria, ela não foi só pela, né, o que ela não, então manda o povo orar e jejuar, né? Então tem a espiritualidade, tem Deus agindo. Então foi necessário, o povo orou e jejuou. E Esther, quando entrou, o rei ficou encantado com a sua beleza. Mais uma vez ele se encantou, né? Ele já se encantou quando viu Esther de cara. Na história aqui, a história é longa, mas na história conta que todas as outras levaram um presente para o rei. Esther não levou nada, levou apenas sua beleza. E quando o rei a viu, se encantou. E aqui, mais uma vez, o rei se encanta com Esther, né? E ele pergunta, o que tu queres? Me peça que até a metade do meu reino eu te dou. E ela foi sábia, falou, não, quero promover um jantar. Aí deu um jantar, durante o jantar, o que você quer? Ela foi amolecendo o coração do rei, né? Ela não falou logo de cara. Aí durante, né, pergunta, não, o outro jantar. Aí no segundo jantar, Esther vai e conta, né?
todo o plano de Amã, que Amã queria fazer. Né? O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele e por todo o seu povo, e decide enforcá-lo na própria forca que Amã tinha construído para Mordecai. Né? Então, ele tinha construído aquela forca, porque ele não se prostrou diante dele, não o adorou, ficou furioso, foi lá com o rei e falou: olha, o senhor precisa fazer um decreto para matar todos os judeus. E mandou fazer uma forca especial para Mordecai. Ele ia ser morto nela. Mas mal ele sabia que Mordecai, né, o rei, um dia ia perder o sono. Será se o rei perdeu o sono por um acaso? Não. Tenho certeza que Deus ali fez o rei perder o sono. E o rei falou: tragam-me o livro das coisas, né, dos fatos importantes. E o rei, quando começam a ler aqueles fatos ali, olha, rei, aqui no dia tal, Mordecai, ele salvou, ele descobriu o plano e que veio a salvar a sua vida. E o rei então fica, né, tipo com uma dívida para Mordecai. Né? Então, como que as coisas de Deus são perfeitas. Né? Esther foi levantada rainha para poder salvar o seu povo que era perseguida. Né? A gente começou a ler, e quem era Esther? Esther era uma jovem órfã, né? Morava numa comunidadezinha que fala sobre 127 províncias. Se alguém chegasse para ela e falasse: olha, tu vai ser rainha, nem ela acreditaria, e nenhum da cidade dela ali, da província, acreditaria que ela viria a ser rainha. Né? Mas quando Deus está na frente, quando Deus está no controle, quando Deus está no negócio, quando Deus está nos planos, né? Tudo dá certo. Por mais que não possa parecer, por mais que não tenha nenhuma, muitas vezes, né, nós queremos, trazendo para os dias de hoje, na nossa vida, talvez Deus fala algo contigo no teu coração, Deus usa alguém para falar algo grande que vai acontecer na tua vida. Aí o que nós fazemos? Começamos a olhar. Não, pera lá, mas vai acontecer? Deus está me dizendo que vai me dar isso, que vai me levar a tal lugar, que vai fazer, mas não tem como. Né? A gente começa a olhar as circunstâncias e a gente acaba desacreditando. O nosso eu é assim, nós acabamos desacreditando. Porém, o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Né? Então, ele pega aquela jovem, que com certeza deveria carregar alguns traumas, foi criada pelo primo, ela não tinha pai nem mãe, e Deus pega aquela jovem e a transforma em rainha. Deus usa a beleza dela, né, para poder vencer um concurso de beleza e ser colocada como rainha, e dá sabedoria também para Esther. A história de Esther é muito linda. A gente vê que nem na hora que o rei falou aqui: o que tu queres? Pede que eu te darei até metade. Talvez se fosse outra, já ia falar logo de uma vez. E o rei poderia não conceder, porque Amã, ele era um homem de confiança, né? Ele era o braço direito do rei. Então ela vai ali com sabedoria, né? E fala para o rei: não, quero um jantar, quero oferecer um jantar. E depois oferece um outro jantar. Depois disso que ela conta, né? Então acontece que mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava a sua destruição estava em vigência, né? E a história conta ainda que Esther, ela foi diante do rei e pediu para o rei revogar esse decreto. E o rei falou que não podia revogar. Uma vez ele já tinha assinado aquele decreto, ele não podia revogar. Então, o decreto do rei estava valendo ainda e ele não podia revogar. Aí Deus, mais uma vez, né, dá sabedoria a Mordecai. Mordecai chega com Esther, né, e para Esther conversar com o rei, para o rei fazer um novo decreto. Né? A Esther vai como rainha e ela faz um novo decreto, dando autoridade, autorizando os judeus a virem lutar. Né? Que simplesmente o decreto do rei fala que eles tinham que ser caçados, exterminados. E esse novo decreto dava legalidade para o judeu lutar. Quando alguém fosse caçar o judeu, ele pudesse lutar, ele pudesse guerrear. Né? E esse novo decreto, ele conseguiu, foi onde o povo começou a guerrear, né?
a guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição do seu povo. Então é conhecido como a festa de Purim. Até hoje esse episódio é celebrado pelo povo judeu, né, como uma festa chamada de Purim, né? E o que nós aprendemos, né, com o livro de Esther, né? Aprendemos 3 lições. Uma, né, coragem. Esther não fugiu do seu chamado para interceder por seu povo. Ao contrário, foi corajosa e levantou-se pelos judeus. Mesmo temendo por sua vida, ela se apresentou do rei sem ser convidada, né? Isso poderia lhe custar a pena de morte, mas não lhe impediu de fazer o que havia sido pedido. Esther era obediente, honrava seus líderes, honrava seu povo e honrou a vida de Mordecai. O segundo ponto que nós aprendemos com Esther é sabedoria. Assim como eu falei agora há pouco, né, Esther não era impulsiva ou atrevida, esperou o momento certo de falar. Né? Muitas vezes quer falar logo, ainda mais mulher, né? Mulher não tem isso, né? Mulher, se você chegar em casa e falar para sua mulher, olha, tem um negócio para te falar, e mesmo que seja por brincadeira, e depois você fala, o que que é? Aí ela vai ficar, o que que é? Não, não é nada não. Meu irmão, você arrumou um pepino para descascar. Então, então Esther, né, ela tinha sabedoria, então ela esperou o momento certo para falar. Deus deu sabedoria para ela. Não falou no primeiro momento, quando foi a presença do rei, não falou no primeiro banquete, né? Ela esperou o momento certo de agir. Seu comportamento demonstra grande dependência e disposição para ouvir a voz de Deus. E o terceiro ponto que nós aprendemos com Esther é humildade. Né? Mesmo sendo rainha, Esther demonstrou obediência e honra a Deus a escutar o seu primo Mordecai. Né? Então, ela mesmo sendo rainha, o que seu primo falava para ela, é que ela tinha Mordecai como um pai. Mas talvez outra pessoa poderia ter tomado uma outra atitude. Querendo ou não, ela era rainha, né? E tem um ditado que se diz assim, quer conhecer as pessoas, lhe dê poder e dinheiro. Muitos mudam quando tem o poder, né? Quando tem o poder na mão ali. Imaginem ela numa posição de rainha, né? Então ela poderia ter mudado, mas ela continuou ali fiel e ouvia, né? O seu primo. Né? Imagine quantas pessoas não falariam, eu sou rainha, não tenho o que temer. Poderia falar, eu sou a esposa do rei, ele não vai ter coragem de me matar. Mas ele teria. Ele destituiu a outra rainha porque ela não quis desfilar. Ele ia fazer cumprir o seu decreto, já que ele disse que não voltava atrás. Né? Então, se ela não tivesse sido movida por sabedoria, talvez a história teria sido completamente outra. Amã teria conseguido o plano, né, para matar Mordecai e os outros judeus, e consequentemente chegaria a Esther, pois o decreto do rei estava vigente. Né? Ela não foi egoísta, mas agiu em favor do seu povo. Esther era temente a Deus, sabia que Deus estava fazendo parte de um plano maior, sabia que estava fazendo parte de um plano maior, um plano a favor do povo de Deus. É possível perceber que, apesar da sua história sofrida, Esther não foi uma mulher egocêntrica. Muito pelo contrário, ela teve sua identidade muito bem firmada em Deus e sabia que a sua posição de rainha era para servi-lo. Então, a vida de Esther é um grande exemplo de paciência. Ela foi uma grande intercessora e protetora do povo de Deus. É um grande exemplo de como devemos agir diante das crises e provações. Amém? Então, queridos, a palavra de hoje que eu queria compartilhar com vocês era essa, né, sobre a rainha Esther. Uma jovem que, se fosse olhar, né, pelas circunstâncias, nunca chegaria ao trono, nunca seria a mulher que seria usada para salvar o seu povo. Mas Deus a tirou daquele lugar onde, com certeza, era um lugar bem pequeno, onde as pessoas não a viam, não a conheciam. Deus a tirou daquele lugar, né? Deus a tirou de onde ela era pequena
e a fez grande, né? E ela ali, ela cresceu, ela pegou e se tornou rainha, mas para poder interceder, para lutar pelo seu povo, né? Se o povo judeu tivesse sido exterminado ali, muita coisa teria sido diferente, a história bíblica seria outra, né? Então, Deus deu sabedoria a Esther, realmente foi uma mulher sábia, uma mulher guerreira, né? E talvez com você também não é diferente, talvez você tem suas limitações, né? Você tem seus medos, talvez você carrega bagagens do passado, coisas que te ferem, coisas que te machucam, né? Mas o Senhor, Ele quer te libertar, né? De toda a opressão, de todo o mal. Nós não somos mais escravos, como cantamos ainda há pouco, né? Então, o Senhor, Ele tem muito para falar, para fazer na tua vida. Espero que Ele possa ter falado com você através dessa palavra. Então, que possamos querer ser usados, né, como Esther foi usada. Possamos nos colocar diante do Senhor, né? Se coloque à disposição, seja sempre voluntário. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor, Ele quer te usar de alguma forma. Talvez você fala, não, mas eu não sei falar. Deus usou o profeta que era gago, fez profeta. Ele disse que não sabia falar e Deus usou ele como profeta grandemente, né? Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs, as que são. Então, Deus, ele é poderoso. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode transformar a tua história, Ele pode mudar. Talvez você esteja aqui, esteja passando por lutas, a tua história tem sido de lutas, mas Deus, Ele tem o poder para mudar a tua história. Amém? Fique de pé, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Tira o violão do mute, por favor. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.
sou mais escravo do medo. Aleluia. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Sou filho de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. E agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Talvez nessa noite você que esteja precisando mais do Senhor, te convido a vir na frente. Talvez você ainda não aceitou, não fez a decisão de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu te convido a vir até a frente. Você que está querendo mais do Senhor, saia do seu lugar e venha até a frente. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Para todos sempre, Senhor, nós te louvamos, Jesus. Aleluia, Jesus. Aplauda Ele, pois Ele é digno. Aleluia, Jesus. A palavra está com o pastor Anderson. Nós vamos orar para encerrar, mas antes disso, dar alguns avisos rapidamente. Pode contar, continuar o fundo musical. Lembrando, irmãos, que terça e quinta nós temos nossa live às 19h30. E na próxima sexta-feira, anota aí, sexta-feira, 22 horas, nós vamos ter uma vigília de oração aqui na igreja. Então, você está convidado a participar conosco. Toda a liderança, todos os membros e visitantes, nossos amigos,
sexta-feira agora, 22 horas, a nossa vigília de oração. Sabe aquele decreto que o inimigo, ele decretou na tua vida de morte? Sabe aquele decreto que o mundo declarou para você, que você não vai ser ninguém? Ele está cancelado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele revoga hoje da tua vida, da tua família, todo o decreto de derrota, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Amém. Então, sexta-feira, você vai vir conosco também. E nós vamos continuar nesse mesmo espírito de oração, orando ao Senhor. E lembramos também que no próximo domingo, nós temos a ceia do Senhor. Próximo domingo, aqui na igreja, a ceia do Senhor. E aqueles que estão em casa não podem vir, vão também participar conosco via Facebook. Irmãos, aqueles que são as crianças, ou melhor, os pré-adolescentes, juniores e adolescentes de 10 a 14 anos, nós vamos retornar às nossas células de adolescentes e juniores. Então nós vamos entrar em contato com cada um deles essa semana para reorganizar o grupo e marcar a nossa reunião, tá? Então, juniores e adolescentes de 10 a 14 anos, estaremos retornando então às nossas células. Eu quero lembrar também que vamos retornar na outra semana, daqui a 2 semanas, às nossas reuniões de terça-feira aqui na igreja, para homens e mulheres, tá? Homens de honra e mulher única. Uma palavra direcionada aos homens, palavra que vai falar sobre caráter, sobre responsabilidade, sobre qual é o papel do homem na sociedade, qual é o papel do homem na sua casa, e também uma palavra direcionada para a mulher. Então a pastora Leide vai estar falando às mulheres, e eu vou estar falando aos homens na sala maior aqui em cima. Então, daqui a 2 semanas vamos retornar nossos cultos de terça-feira, tá? Então, irmãos, eu quero só lembrar, se você não faz parte do grupo da igreja, ou se você quer fazer do WhatsApp, né? Ou se você quer receber mensagens a respeito da nossa programação. Vou baixar aqui que está caindo. Ou quer receber mensagem a respeito da nossa programação. Os irmãos ali atrás, Andrew e a Andressa, vão pegar seu telefone para nós estarmos acrescentando você no nosso grupo de WhatsApp. Ou então, se você não quer fazer parte, mas quer receber informações da nossa lista de mensagens. Então, não esqueça de botar o seu nome e seu telefone ao final. Eu quero só agradecer aos irmãos e dizer que continuem firmes e sejam fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Nós temos aí um sistema de prevenção e incêndio para realizar. Ele não vai ficar menos do que 30 mil reais, esse sistema, que nós precisamos nos adequar à legislação do Corpo de Bombeiros. Então pedimos aos irmãos, continuem firmes, seus dízimos, suas ofertas, para que nós possamos então contemplar então, e realizar essa obra, tá? Então nós temos também luz, limpeza do templo, manutenção, salário do caseiro, pintura, reformas. Então pedimos aos irmãos, continuem firmes, sejam fiéis no seu dízimo, sua oferta, que o Senhor venha abençoar e abrir as portas dos céus e as comportas para abençoar a sua vida, amém? Vamos, bota a mão no seu coração, agradeça a Deus pela palavra dessa noite, porque Deus tem falado ao seu coração. Agradeça a Ele por todo o decreto que Ele quebrou nessa noite, todo o decreto de morte, decreto de invalidez para a tua vida, para a tua família, todo o decreto de ruína, que nessa noite, no poder e na autoridade do nome e no sangue do Senhor Jesus, nós declaramos agora cancelado, em nome de Jesus, para que venha sobre a tua vida, venha a paz, venha sobre a tua vida a restauração, venha sobre a tua vida, a tua casa, a cura da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Estenda tuas mãos para receber agora. E que agora o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Uma salva de palmas a Ele. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus.
Que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima semana. Até sexta-feira, 22 horas. E sábado, célula dos jovens. Amém.